ginecologista com ênfase em reprodução assistida da Clínica Mãe, em São Paulo, Paula Fetibach, minha entrevistada de hoje, divide-se entre a capital paulista e Londrina. Formada pela UEL, com residência e doutorado pela USP, a doutora Paula falou com o programa sobre um assunto dos mais repercutidos na atualidade, a infertilidade. Mas quais os tratamentos e alternativas? Como funciona o processo de congelamento de óvulos? A essas e a outras perguntas, ela responde ao programa a partir de agora. Doutora, quando um casal deve se preocupar e procurar um especialista? Isso depende da idade da mulher. Se um casal está tentando engravidar, tendo relação nos períodos férteis, por um período de até 1 ano, se a mulher tiver menos do que 35 anos, esse casal já deve ser considerado como uma investigação para infertilidade e procurar. Se a mulher tiver mais do que 35 anos, esse tempo se reduz para 6 meses. Então, 6 meses de tentativas sem sucesso já indicam uma investigação. Doutor, e a propósito disso, quais os principais exames para se avaliar um casal infértil? Tiago, os principais exames são, para a mulher, a gente fazer uma investigação da reserva ovariana, tá? Então existem alguns exames, geralmente hormonais, que indicam como está o ciclo menstrual e como está a reserva ovariana. Um exame que chama esterossalpingografia, o qual avalia tanto a permeabilidade como a função das tubas uterinas e a cavidade uterina, podendo ser solicitado também, de acordo com o caso, uma esteroscopia diagnóstica e, obviamente, para o homem, um perfil metabólico e ou exame de espermograma, né? Com esses exames, a gente já tem uma propedêutica básica para seguir a investigação. Doutor, e quais as principais causas para o sucesso ou não do tratamento? Na verdade, existe uma principal causa de sucesso ou insucesso, que é a idade da mulher. Tá? Então, se você pegar estatísticas em reprodução assistida ou estatísticas de gestação espontânea, você vai ver que todas elas se baseiam na idade do óvulo, né? Então, quanto mais velha a mulher é, pior vai ser a resposta ao tratamento, pior vai ter a qualidade do embrião e menor vai ser a chance dela engravidar. Doutora, e o que causa a infertilidade na endometriose, que é um problema aí cada vez mais frequente, não? A endometriose é uma das principais causas de infertilidade atuais na mulher e ela é uma doença muito incidente. Então, 15 a 20% das mulheres em idade fértil, elas têm endometriose. E o que essa afecção ela causa? Ela é uma doença inflamatória, crônica, pélvica, que faz com que geralmente ocorram distorções na anatomia tubária da mulher. Então, essas aderências, elas fazem com que as tubas funcionem menos ou parem de funcionar e seja a principal causa aí de infertilidade. Uma outra questão são as citocinas inflamatórias pélvicas liberadas pela endometriose. Então, se viu que essa inflamação pélvica faz com que a mulher tenha mais dificuldade também de implantação e de qualidade nos óvulos e qualidade embrionária, devido a essa reação inflamatória. Doutora, nos tempos atuais, porque lá atrás, se a gente olhasse, as mulheres casavam-se com 20 e poucos anos, né? Agora, depois dos 30, elas, enfim, querem partir para uma produção independente ou querem ser mãe depois de uma certa idade. Como funciona esse processo do congelamento dos óvulos? Olha, Tiago, o congelamento de óvulos, ele tem sido a forma de tratamento que tem crescido mais em procura no nosso consultório de reprodução. Por quê? Hoje em dia a mulher, como você disse, ela começa a pensar na vida reprodutiva dela entre os 30 e os 35 anos, quando não, mais tarde. Consolidada. Né? Exatamente. Então, o que acontece? A técnica de congelamento de óvulos faz com que essas mulheres elas possam se programar com mais tempo. E, em muitos casos, essas pacientes com 33, 35, até um pouco mais de idade, elas ainda não se casaram, elas ainda não têm um parceiro fixo e nenhuma perspectiva de o ter. Então, essa forma de congelamento faz com que a mulher possa ter um pouco mais de liberdade, né, de escolhas, aí, quando ela vai conseguir engravidar ou não, e essa segurança de que o tempo não vai prejudicar aí, ao passar dos anos, a reprodução dela. Doutora, e em cima disso que você me falou, como é que é essa procura? É cada vez maior? As mulheres, qual o perfil dessa mulher que procura, no caso, o congelamento dos óvulos? O mais interessante são mulheres geralmente com uma formação acadêmica já consolidada, né? Geralmente elas estão aí ou em busca de ou realizando uma pós-graduação e a maioria delas, nessa idade que me procura, ainda estão solteiras ou estão pensando em se casar. Então essas mulheres, elas
tem nos procurado para fazer esse banco de óvulos, né, e conseguir ao longo aí da vida crescer na carreira e se planejar até eventualmente por uma pós-graduação internacional, sem essa preocupação do tempo, né, que acaba assombrando um pouquinho as mulheres atuais. É tanto planejamento para a carreira quanto para ser mãe. Exato, porque muitas vezes elas já até às vezes se casaram, ou têm namorado, ou planejam ser mães, mas não naquele momento. E esse período aí de 3 a 5 anos, no qual elas precisam tomar essa decisão devido à idade, principalmente após os 37 anos, que as coisas começam a diminuir muito, né? Então fazem com que elas consigam ter um pouquinho mais de liberdade. Bom, o congelamento de óvulos sempre gera muitas dúvidas, não? E aí tem sempre aquela dúvida, né? Como funciona esse processo e o que é mito e é verdade em relação ao assunto? É um processo relativamente simples. A mulher ela é submetida a todos os exames previamente e nós iniciamos a indução da ovulação, que se baseia na administração de hormônios que vão fazer com que a gente hiperestimule esses óvulos. Em vez dela me dar um óvulo, ela vai me dar mais, de acordo com a administração da dose que eu estou dando para ela. Ela administra na região subcutânea, tá? Geralmente na região abdominal, em torno de uns 10 dias. Quando os óvulos estão prontos, nós fazemos a coleta de óvulos, na qual é realizada uma sedação. Então a mulher ela é anestesiada, ela dorme durante o processo e ele é feito totalmente guiado por ultrassom transvaginal através de uma punção com uma agulha. Nós vamos nos ovários diretamente, aspiramos esses óvulos guiado por ultrassom e esse processo é realizado seguido do congelamento propriamente dito, através da embriologia no laboratório. Certo. Então todo o processo dura em torno aí de uns 14 dias, do início ao fim. E nesse processo de congelamento de óvulos há muitos mitos e verdades. É verdade, por exemplo, que as mulheres engordam ou é mito? Na verdade, esse é um dos grandes temores das mulheres, né, que é o ganho de peso. Existe uma retenção hídrica com a administração dos hormônios, né, isso vai muito de acordo com a sensibilidade hormonal da paciente. Algumas retêm um pouco menos e outras mais, mas geralmente isso é passageiro. Né, então, aquelas mulheres que ganham um peso acima do natural são geralmente associadas à ansiedade. Deram uma escapadinha. Né? Exato. E outro mito seria a administração do hormônio, porque são injeções que elas administram, geralmente elas mesmas se auto-administram na região abdominal. Então é a tal da injeção na barriga, que elas têm bastante temor. Mas que também é por um período curto e cada dia mais as medicações mais modernas, elas causam menos dor. Né? E a labilidade emocional, porque como nós vamos estar submetendo essas mulheres a uma taxa hormonal maior, então digamos que elas passam por um processo de TPM, um pouquinho potencializada aí por um tempinho aí de uns 10 dias. Mas por ótima causa. Exato, uma excelente causa. Outro benefício do congelamento de óvulos ele é voltado aos pacientes oncológicos, certo? Como é que funciona essa busca? Está cada vez maior? Explica pra gente. Um dos grandes benefícios do congelamento de óvulos, ele se estende para essas pacientes oncológicas, né, que cada vez mais tem aumentado, né, e acometido mulheres mais jovens. Então, uma paciente que vai ser submetida a uma quimioterapia para um câncer de mama, para um linfoma ou algumas outras formas de câncer, ela pode passar por todo esse processo de congelamento de óvulos previamente à quimioterapia, né, que geralmente causa uma falência ovariana e uma infertilidade irreversível, e fazer com que no futuro, quando essa mulher terminar o tratamento oncológico, ela possa também ser mãe. Doutora, obrigado pelo papo, acho que você está esclarecendo as dúvidas de muitas mulheres, não? E explica pra gente essa sua agenda, você fica entre Londrina e São Paulo, você atende Londrina de fim de semana, é isso? Exato, eu que agradeço, né, a minha presença aqui. Eu divido geralmente 2 finais de semana por mês aqui em Londrina, então eu atendo aos sábados e domingos. E no restante do tempo eu permaneço em São Paulo, na qual eu tenho a minha clínica, mas havendo necessidade eu venho mais vezes a Londrina. Você está sempre no Hospital do Coração, é isso? Sempre na unidade da Bela Suíça, do Hospital do Coração. E a mensagem que eu posso deixar, né, a todas as mulheres que querem londrinenses e da região, né, é que quanto mais tempo nós esperarmos, piores vão ser os resultados. Então, se a gente pega uma menina de 35 anos, ela vai ter ali em torno de 50% de chance, né? Se a gente pega uma mulher de 40, a gente já tem 20% de chance. Então, o mais importante é
procure uma ajuda rápido e quanto mais jovem, mais as chances de sucesso vão ser rápidas. Realizando esse sonho de ser mãe. Exato. Bacana, obrigado. Prazer.